paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, nosso absoluto, total, majestuoso Senhor. Estou muito feliz por estar aqui para ministrar esta terceira classe para cada um daqueles que está interessado em conhecer mais a respeito das coisas futuras. Algumas pessoas dizem assim: eu não gosto de escatologia, eu não falo sobre escatologia porque eu não gosto de escatologia. A Bíblia, ela é tão maravilhosa quando ela fala sobre este assunto da escatologia, e ela coloca toda a responsabilidade do estudo de escatologia ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo. É o Espírito Santo, é o Espírito Santo o responsável pela revelação das coisas que hão de vir. Porque a Bíblia diz que dentro das 3 missões do Espírito Santo, uma é evangelizar o mundo, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A segunda é a missão para com a igreja. E ele vos ensinará todas as coisas e as coisas que hão de vir, isto é, a escatologia. É o Espírito Santo que faz. O Espírito Santo que faz isso, não é a mente do homem, a capacidade do homem, a habilidade do homem, os diplomas do homem. É aquele que se submete à leitura da palavra. A simples leitura da palavra. Ele não fica buscando em fontes que não podem, de maneira nenhuma, se igualar ou competir com o Espírito Santo. Você pode ter informações, mas revelações, isso aí tem que ser de joelho, tem que ser na oração, tem que buscar a Deus, tem que ler a palavra, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, buscar as equações, as somas dos versículos, a unidade dos versículos para formar um pensamento. E se você não faz isso, não tem intimidade com a Bíblia, o irmão falou lá, eu sou do Russell Shedd, eu sou do Thompson, eu sou não sei das quantas. Meu irmão, leia a Bíblia, leia a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé. Se você vai juntar Daniel com Apocalipse, com Zacarias, vai juntar com Deuteronômio, você vai juntar Esté com Samuel, você vai ter que fazer esse trabalho. E isso custa muito tempo, custa anos, e poucas pessoas fazem isso, querem fazer isso. Hoje eu quero mostrar aqui na apostila, você tem, aí eu já fiz uma propaganda muito grande, para que você encontre a apostila aí, né? Aqui estava, estou com ela na minha mão, a apostila, são 110 páginas, e hoje eu quero começar, diferente de ontem na página, onde eu estive falando sobre a ressurreição, a transformação, o traslado de Enoque, a ressurreição de Moisés, o arrebatamento de Elias, ontem. E ainda falei alguma coisa a mais. Foi muito importante essa aula de ontem. E hoje eu gostaria de falar rapidamente de cada um dos tomos, dos tópicos. Eu não vou falar de um tópico só, eu vou mostrar as 22 razões de modo geral e depois quero vir uma por uma e ir falando uma por uma. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Eu preciso da caneta. Então, voltando, eu quero falar dos tópicos individuais, um por um, e depois eu gostaria de vir um por um individualmente. Agora eu quero falar do ponto de vista geral. Primeiro, texto, a razão. Não confunda igreja organismo com Israel. Nem confunda a igreja organização. Igreja organismo com igreja organização. Né? E nem com os mártires da grande tribulação. O irmão falou assim, esta é a perseverança dos santos, pastor Nelson. Quer dizer que ele está na grande tribulação, então vai precisar da perseverança dos santos na grande tribulação.
o irmão falou aí, citando esse versículo. Mas a ignorância desse irmão é tão grande, tão grande, tão grande, que ele se apegou a esse versículo, dizendo que a igreja vai passar a grande tribulação por causa que a igreja tem que perseverar na grande tribulação. Aí eu disse para ele, essa perseverança dos santos que vão ouvir a mensagem da pregação dos anjos durante a grande tribulação. Capítulo 14, versos 6 e 7, que os anjos vão sair voando pelo céu, levando o evangelho eterno, o mesmo evangelho que a igreja prega, o mesmo evangelho de Paulo, que ele disse assim, aquele que não pregar o meu evangelho, isto é, o evangelho que ele crê, que nós cremos, que a igreja crê, esse aí seja anátema. É o mesmo evangelho que o anjo está pregando. E aquilo que os anjos estão pedindo ali é para que dê-lhe glória e que não aceite o número da besta, tá? E dê-lhe glória ao Senhor, não aceite o número da besta, para que eles possam ser considerados salvos da condenação vindoura. Então eles são chamados de santos, todos são chamados de santos. Os 4 grupos que nós temos na grande tribulação, que vão crer no evangelho pregado pelos anjos, pelas 2 testemunhas, eles são chamados de santos, que vão se juntar a nós nas bodas do Cordeiro, quando as 2 testemunhas subirem, ascenderem aos céus, a Nova Jerusalém, onde estarão todos os membros do corpo de Cristo, isto é, a igreja. Então é muito importante que você entenda isso. Então eu disse para ele, esses aí não são a igreja. Esses são os que creram durante a grande tribulação e que vão perseverar. E todos vão morrer degolados. Todos vão morrer de alguma forma. Eles vão morrer pelo poder da espada do falso profeta e também do anticristo. Então é essa perseverança dos santos que vão crer durante a grande tribulação. Não tem nada a ver com a igreja. A igreja que vai passar a grande tribulação, meus irmãos, é a falsa igreja, que está no capítulo 17 e no capítulo 18. Essa falsa igreja, essa sim, passará pela grande tribulação. E qual é essa igreja? É a igreja organismo. Não, é a igreja organização. Essa igreja organização é a igreja falsa. O anticristo vai estar trabalhando em função da influência dessa falsa igreja. O anticristo vai estar trabalhando em função desta igreja. Então, o que nós estamos vendo aqui de uma forma bem clara, e eu gostaria que vocês pudessem observar, que eu estou mostrando para vocês, que a igreja que vai passar a grande tribulação é a igreja falsa, a igreja organização. Todas as igrejas são igrejas organização, mas dentro delas tem um povo que não se dobra a Baal. Eles não se dobram à corrupção dos seus líderes, dos seus presidentes, dos seus bispos, dos seus apóstolos, dos seus pastores. Porque a maioria das igrejas que nós estamos vivendo hoje, elas estão chafundadas na política, na corrupção da política, estão envolvidas bem profundamente com os favores da política, estão sujas, imundas com o poder da sujeira, do barro que está no meio do ferro dos pés da estátua de Nabucodonosor, que é o último governo que eles já democracia. O que é a democracia? É o governo de ferro que está corrompido com o barro que destrói o ferro, que é o último governo, a democracia, o último governo, antes que a pedra que vai destruir essa estátua caia sobre esses pés e leve à ruína todo o poder, desde a cabeça de ouro, o peito de prata, né, a parte de bronze, e depois as pernas de ferro, e depois os pés de barro e ferro, que é a estátua vista por Nabucodonosor. Então, esse aqui é muito importante, esse ponto aqui. E o texto número 1 que eu dou, eu coloco aqui o primeiro ponto, e o argumento é: a ausência seria produtiva para ele e para a igreja.
isto é, ela seria preparada pelo Espírito Santo, enquanto ele prepararia lugar para recebê-la, segundo a lei do amor em sua casa própria. Foi o que eu expliquei na primeira aula. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então eu mostrei ali, não vou falar agora, não vou falar, estou colocando aqui. Qual é a primeira razão? O que você quer dizer com a primeira razão? É que ele prometeu para a igreja desposada que ele iria preparar lugar para ela, para depois tomá-la e levar para esse lugar preparado para recebê-la nas bodas, igual José, quando o anjo disse, não temas receber tua Maria, a tua mulher em casa, não temas, porque o que está gerado nela é pelo Espírito Santo. Então José fez a festa das bodas e recebeu Maria, porque ela estava desposada, já havia sido prometida, estava desposada e agora ele teria que recebê-la em bodas. Então o que aconteceu? A igreja foi prometida desde a fundação do mundo, foi desposada na cruz e vai ser recebida nas bodas. Então ele foi agora, na sua ascensão em Atos 1:11, para voltar da mesma forma, para tomar sua igreja, conforme está escrito no capítulo 45 de Salmos, conforme está escrito no capítulo 25 de Mateus, quando ele vem para levar os 5 ministérios, as 5 virgens prudentes, que estão preparando as roupas bordadas da esposa. Então, esse detalhe. A ausência seria produtiva para ele, por quê? Porque o Espírito Santo está cuidando dela, tirando as rugas, tirando as máculas e coisas semelhantes. Então, é necessário esse tempo para que ele prepare o lugar e volte para tomá-la. O segundo texto está aí na página 78, está na página 78, né? Que é o arrependimento e a ressurreição dos santos. Deus os trará em sua companhia. Então, o que ele está mostrando, a razão é que ele, quando ele voltar, ele voltará com a igreja em sua companhia. Ele vai voltar com a sua igreja em sua companhia. E no arrebatamento da igreja, ele vem para tomar a sua igreja para as bodas, para que ela volte com ele em sua companhia. Então, esse texto é muito importante, que é importante não confundir, veja bem, não confundir um arrebatamento com a parousia, a sua segunda vinda. O outro texto, eu disse para vocês que eu não estou falando de cada ponto ainda, estou só mostrando os pontos. Aí nós temos o terceiro argumento, a terceira razão, diz, orar para que não passemos pela grande tribulação. Pastor, mas tem esse versículo? Tem esse versículo? Pastor, e qual é o texto do segundo ponto? O texto do segundo ponto é 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, que ele precisa levantar os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí ele disse, não, mas isso é verdade, os mortos em Cristo também vão ressuscitar na grande tribulação, mas esses são os mártires. Os mártires que vão ressuscitar lá em Apocalipse capítulo 11, verso 1 até o verso 10, os mártires que vão ressuscitar juntamente com as duas testemunhas. Vai haver ressurreição na grande tribulação? Vai. Antes que as copas, né, que as taças sejam derramadas, os últimos a saírem da terra, porque as copas são para juízo de destruição e Deus não pode deixá-los aí. Não seria a ressurreição. Ponto número 3, ainda não estou falando dos pontos, estou só colocando aqui as razões. Razão número 3, que ele fala, acabei de falar, que está escrito em Lucas capítulo 21, verso 36. Vigiai, pois, em todo o tempo e orai. Ele sempre coloca vigiai e orai. Ele falou lá em Mateus capítulo 26, a partir do verso, capítulo 26 de Mateus, verso 36 em diante, ele fala para os seus discípulos, vigiai e orai. E tem gente orando e vigiando. Ele disse, não, vigie e ore. Colocando primeiro a vigilância antes mesmo da oração. Esteja prudente, esteja atento, vigie quando estiver orando. Então ele está colocando aí o terceiro ponto. Ele diz, vigiai em todo o tempo e orai, a fim de que sejais dignos de evitar
todas essas coisas que ele está falando, que é a grande tribulação em Lucas 21. Evitar todas estas coisas que vão acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então está dizendo, ore para que você faça parte desse grupo que não vai passar, que está orando para não passar. Vigie, né? Para que você não passe por isso. É tremendo, né? Isso aqui é tremendo, esse texto aqui é muito. Aí o outro ponto e outro argumento, que é o número 5, é quem detém o aparecimento do anticristo? O Espírito Santo na igreja. É o Espírito Santo que detém o aparecimento do anticristo. Então o anticristo não pode aparecer enquanto o que o detém esteja no meio. Que é exatamente o texto, esse ponto aí, que é o ponto número 4, se vigiar em todo o tempo e orai para que sejas digno de evitar esses dias, ele termina com o texto de Isaías 26, 20. Vai, povo meu, entra, os que oraram, né? Os que oraram, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas em torno de ti, oculta-te só por um momento. Então ele vai colocar aqui, quem é esses quartos, né? A Nova Jerusalém aqui, a Nova Jerusalém. Aí ele diz que é o Salmo 46, veja o Salmo 46 lá, você vai ver. Porque eis que o Senhor virá do seu lugar para castigar os habitantes da terra. Por sua iniquidade, também a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Então eles vão ressuscitar para entrar nessa cidade, para receber os seus corpos e entrar nessa cidade. Esqueça a parte do ponto ainda número 4. Ponto número 5, o argumento, disse, quem detém o aparecimento do anticristo? O Espírito Santo na igreja, mas a igreja será levada a seu esposo, como Eliezer levou Rebeca a Isaac. Então aquela grande história que nós ouvimos os grandes pregadores pregarem ali, sobre a ida, quando Eliezer faz o juramento para Abraão, que ele não deixaria mais que o seu filho Isaac voltasse para a terra de onde eles saíram. Então, que é um tipo de Cristo que ele está mostrando aí, que o Senhor Jesus não vai voltar para Jerusalém para morrer pela segunda vez, mas é a igreja, quer dizer, é a Rebeca que vai sair levada pelo Eliezer, é a igreja que vai ser levada pelo Espírito Santo, e não Isaac virá para morrer outra vez e pagar o mesmo preço. Então esse é o texto ali, esse ponto assim. Então ele faz uma promessa em Apocalipse capítulo 3, verso 10, porque guardastes a minha palavra, que provou a tua perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro, que provará os que habitam sobre a terra. Então aqui esse é o argumento número 5. Argumento número 5. Que também, quem detém o Espírito Santo, que é o texto de Tessalonicenses, vou falar um pouquinho mais à tarde, mais tarde, aqui um pouquinho. O sexto argumento, estou só lendo, eu não ainda estou dando a aula sobre cada ponto, estou só dando o argumento, colocando o argumento perante os vossos olhos, aí para que vocês possam ver. Amém? E vocês tenham aí os argumentos. Muito bem. O sexto argumento está aí. Os tempos que não nos compete, segundo a palavra de Jesus Cristo, o mesmo que disse Paulo, o apóstolo. Então, de que está falando? Que esses tempos da grande tribulação não compete à igreja, senão a Israel e as nações. O reino tem 3 elementos, tem as nações, tem Israel e tem a igreja. Então, esse tempo não compete à igreja. E como que eu provo? Porque os discípulos disseram em Atos 1, a partir do capítulo 1, verso 3 até o 9, que eles perguntam, Senhor, quando há de restaurar Israel? Aí ele falou, esse tempo aí é o tempo das 70 semanas de Daniel. E para a igreja não compete isso aí. Paulo volta a falar isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5, quando ele diz assim,
que esse tempo não também nos compete, esse não compete a vós. Por quê? Porque compete a Israel. Ele disse, não a vós. Aí disse assim, porque não estás nas trevas, nem na lei, nem na noite. Porque vós sois do dia, vós sois a igreja, vós sois da graça. A noite é a lei. E aí o dia é a graça. E ele falou, vós sois do dia. Então, esse tempo não compete a nós. Então, como a grande tribulação, ela é a última semana de Daniel, quer dizer, os 7 últimos anos dos 483 anos que já foram cumpridos para formar 490, esses 7 anos fazem parte das 490 semanas. Então, não compete à igreja, porque a igreja ela está entre esse tempo, entre 483 e os 7 anos. A igreja está bem no meio, que aí é a graça. Desde o dia em que ele pregou o evangelho para a mulher cirofenícia, começou a contar a graça e ela termina exatamente no período em que começa a plenitude dos tempos, que está escrito em Efésios, no Efésios capítulo 1, versículo 10. A plenitude dos tempos, que é a dispensação da plenitude dos tempos, que é toda a escatologia, é toda a escatologia. Então, o que você está dizendo? Que esse tempo não compete à igreja, senão a Israel. Esse ponto é o ponto que envolve assim. Ponto número 7, argumento número 7, aí que é o argumento número 7, é outra razão. Quando o Senhor Jesus romper os 7 selos, lá em Apocalipse capítulo 6, a igreja não estará mais na terra, pois o primeiro selo fala do aparecimento do anticristo. E se o texto mostra no capítulo 7, né? Capítulo 7, versículo, o texto para o capítulo que alguém está perguntando aí, o texto para esse ponto número 6 é Daniel 9:25. Sabe, pois, toma em conta que desde que saiu a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até a vinda do Messias, o príncipe, haverá subsequentemente 7 semanas e 62 semanas, nas quais as ruas e as tranqueiras serão reconstruídas, mas não serão tempos difíceis. O irmão escreveu dizendo o seguinte, que isso aí se cumpriu nos dias de Tito, que Jerusalém foi destruída. Mas aí, coitado desse irmão, ele não sabe que também no ano 60, um grupo também de Roma também destruiu, fez uma prévia destruição de Roma. E no ano 70, o general Tito veio e destruiu toda a cidade, fazendo uma prévia do que de fato vai acontecer, porque o anticristo vai construir o templo, que é o terceiro templo, e quando houver paz, então vai haver a repentina destruição. Isso ainda vai acontecer. E aí o pobre do coitado do rapaz, coitado, está vivendo tudo do ponto de vista histórico, que é um engano, uma enganação que você recebe lá no seu seminário do Sul, seu seminário do Norte, lá que você recebe essa falsa doutrina de que tudo se cumpriu historicamente no passado, quando foi apenas um avant-première daquilo que vai acontecer de fato no futuro bem próximo de nós. Aí a pessoa começa a interpretar a Bíblia do ponto de vista histórico, simplesmente, que é apenas um avant-première para o texto profético que ainda vai acontecer. Então esse ponto, é o ponto número 6 aí, mostrando aí, né, que não compete à igreja. O texto de Atos capítulo 1, verso 7, respondeu-lhes, não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai reservou para a sua própria autoridade, que ele diz. Também 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, Israel, e não a igreja. 9:24, depois o 9:25, que fazem parte desse ponto número 6. E agora, voltando ao ponto número 7, mostrando, quando o Senhor Jesus rompeu os selos, em Apocalipse capítulo 6, a igreja não estará mais na terra, pois o primeiro selo fala do aparecimento do anticristo. Capítulo 5, verso 7. Né? Então o cordeiro dirigiu-se àquele que estava sentado sobre o trono e tomou o livro que estava à sua mão direita. E aí o verso, a tomada da escritura, apostila na página 85,
A tomada da escritura das mãos do juiz dava início à tomada de posse da terra que estava nas mãos de Satanás por um longo tempo. A partir dessa atitude, o Apocalipse tornar-se-á realidade. Cada atitude do Cordeiro gera uma reação no céu, qualquer uma. Cada vez que o Cordeiro atua, os 24 anciãos e os querubins reagem em sua exaltação. Capítulo 5, verso 8. E logo que tomou o livro, os querubins e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações proféticas dos santos. Então o leão tomará aí, que eu não estou explicando ainda esses pontos, estou só lendo. Então, quando ele romper este selo, como eles vão dizer que ele é digno no 5, página 86, 5, verso 9. Nesse período, a igreja já estará lá, na Nova Jerusalém. Já está. Por que você está dizendo isso? Porque o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, diz que a igreja detém o anticristo para que ele não apareça, até que do meio seja tirada. Então ela vai ser tirada. Quando ela for tirada no arrebatamento, então o anticristo toma o seu poder e segue o seu curso profético. Então, nesse momento que a igreja entra, então o Senhor Jesus começa a romper o selo. Por quê? Para que o anticristo apareça. Isso aqui é muito importante, que poucas pessoas dão valor a isso aqui. Ela sai para que o anticristo tenha liberdade para atuar. Então ela sai e vai testemunhar o rompimento do selo na presença de Deus, que o próprio esposo dela vai romper o primeiro selo. E quem que aparece no primeiro selo? O anticristo. Então ele é um pirata que aparece ali num cavalo branco, montado num cavalo branco, e ele traz um arco, porque ele é covarde, ele atira de longe. Ele vem porque ele não pode ter uma espada. O Senhor Jesus aparece lá no capítulo 19, o verdadeiro, que vem também no cavalo branco, mas não é o pirata, ele é o original. E com quem que ele vem? Ele vem com a espada, que desde o dia que ele entrou no Santíssimo Lugar, nos dias da sua morte, na cruz, que ele entrou no propiciatório, diante do propiciatório, que a espada que estava flamejando entrou nele, desde aquele dia essa espada está ali. E com essa espada ele vai destruir o anticristo. Apocalipse capítulo 19. Então ele vem com uma espada. E o falso vem com um arco. Então a diferença do capítulo 6, verso 1, 2 e 3 e o capítulo 19, verso 11, 12 e 13 é muito grande. O anticristo vem com arco e Jesus vem com a espada. Aí 7 anos depois que o primeiro, que é o falso, aparece. Então a igreja que o detém não pode estar, senão ele nunca vai se manifestar. Esse é o ponto muito, muito importante. Isso aqui demora muito essa aula. O sétimo. Isso aí é o sétimo. O oitavo ponto está na página 87. O oitavo ponto é: as bodas do Cordeiro acontecem antes da segunda vinda de Cristo. A parousia. Então, ele não pode esperar até 7 anos, até que termine a grande tribulação, para que ele leve a igreja que passou a grande tribulação, na linguagem de muitos, que não é verdade, que ela não vai passar, para ela ser ressuscitada junto com as duas testemunhas. Não tem como colocar isso aí. Não tem como colocar. Então, automaticamente, nós temos que realmente crer que as bodas do Cordeiro acontecem antes da sua segunda vinda, 7 anos. Então, ela entra na cidade, ela vai descendo até a cidade chegar ao seu ponto, que é em cima da Jerusalém, como está escrito em Ezequiel, capítulo 40 ao capítulo 48. Então, essa é a terceira fase do casamento. Já houve a promessa, Efésios 1, antes da fundação do mundo, houve o desposamento no Calvário, e aqui ele cumpre o texto de João 14, 1, 2 a 3. Ele cumpre, e ele leva a sua igreja para as bodas, e depois ele volta para estar
para que ele tome a sua igreja da terra. Aí o capítulo 19, verso 7 diz, regozijemos, Apocalipse 19, verso 7, desse ponto, que é o 8º, regozijemos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque é chegado o dia das bodas do Cordeiro. Então aqui já estarão todos os mártires dos 7 anos da grande tribulação, as 2 testemunhas e todos que morreram e foram degolados pelo Islã, que o Islã vai tomar conta desse segundo ponto de 3 anos e meio dos 7 anos da grande tribulação. Ele que vai tomar conta, ele vai destruir a falsa igreja, no capítulo 18, capítulo 17 de Apocalipse. Aí tem então a igreja vestida, no capítulo 19, verso 8, foi permitido que vestisse de linho puro, que é o que está escrito no texto de Salmo capítulo 45, vestido e bordado pelos 5 ministérios e pelas 5 damas, que são aquelas que estão preparando o vestido para a esposa, por isso que os ministérios vão ser arrebatados primeiro. Então, os 5 ministérios serão arrebatados primeiro. Por quê? Porque eles são as damas de honra desse grande encontro. Bem-aventurados aqueles que são chamados à grande ceia das bodas do Cordeiro, e disse ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então a igreja, ela vai ser chamada. Ok. Aí vem um outro texto que aclopa esse, que é o ponto do argumento número 9. Será antes da segunda vinda, isto é, o arrebatamento? O arrebatamento será antes da segunda vinda, pois o esposo estará voltando das bodas quando ele vier na sua segunda vinda. Você não pode confundir o arrebatamento com a segunda vinda. Um é distante do outro 7 anos, do ponto de vista humano. Do ponto de vista espiritual, é muito rápido. Então, o que você quer dizer, pastor Nelson? Então, o arrebatamento da igreja será 7 anos antes da sua segunda vinda. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que, olha só que coisa, o esposo estará voltando das bodas quando ele vier. Então, vai haver o arrebatamento de 7 anos. Quando ele voltar, ele vai voltar com a esposa. E há algum texto que fala que ele vai voltar das bodas, quando ele vier ao encontro de Israel, quando ele pisar nos seus pés no Monte das Oliveiras? Tem algum texto que prova isso, quando Israel chorar como chora o primogênito, como chora o unigênito, como está escrito em Zacarias, a partir do capítulo 10, 11, 12, 13, 14? Sim. Lucas capítulo 13, ainda não estou explicando cada um deles, estou só lendo os argumentos. Aí que esse é o argumento número 9. Aí ele diz assim, portai-vos semelhantes aos homens que aguardam o seu Senhor voltar das bodas. Então ele vai voltar das bodas, que é o ponto número 8. Para que quando ele vier e tocar a porta para Israel, entendeu? Logo possam abrir. Então Israel vai ter que abrir essa porta, porque ele vai voltar. Ele vai voltar, os seus pés vão pisar no Monte das Oliveiras, vai partir ali do templo, da onde as águas vão sair para o Mar Morto, e também outro rio vai sair para o Mar Mediterrâneo para curar as águas que nesse período estarão totalmente contaminadas com o derramamento das copas, com o toque das 7 trombetas e com os 7 selos. Os 7 selos de juízos que vão acontecer. Aí ele está dizendo que ele, quando ele voltar na segunda vinda, ele vai voltar das bodas. Então não tem como você dizer que a igreja vai passar a grande tribulação. E isso com esses argumentos que eu estou dando e que eles não dão para você. Porque quem vai... Eu estou só lendo o texto, não estou nem dando a aula em si. Imagina se eu estiver falando um por um de cada um desses argumentos, que é muito importante. O 10º argumento, o 10º ponto, 10ª razão, porque o anticristo, né? Aqui, ó, o anticristo permitirá que a falsa igreja domine religiosamente sobre todos os povos, nações, multidões e línguas. Capítulo 17, do 1 ao 5. Quem vai dominar nesse tempo? A falsa igreja. Então ela vai montar na besta, que eu tenho um desenho dela que eu fiz, vai montar na besta, a besta vai agir em função dela nos 3 primeiros anos e meio. E o anticristo vai ter problemas com o falso profeta,
porque ele vai fazer uma incursão. Quando ele estiver nessa incursão no Ocidente, ele vai ouvir que o falso profeta está se levantando contra ele. Por isso que ele vai ser ferido com uma ferida mortal, o anticristo. Ele vai ser ferido por causa disso. Então, até que ele faça um pacto com o Islã, para que o Islã, enfim, domine a religião de toda a terra, a primeira coisa que ele irá fazer é destruir a igreja que ele pensa que é a verdadeira. Mas a verdadeira não está aqui na terra, ela estará na Nova Jerusalém. Então, por isso que eles dizem que a igreja vai passar a grande tribulação, mas a igreja aqui é a falsa igreja, é a do capítulo 17, é a que embebeda com seu vinho a todas as denominações da terra. Mas Deus vai tirar do meio delas, no arrebatamento, a verdadeira igreja, aquela que não se dobra os joelhos a Baal. Ainda vou falar sobre isso, sobre uma mensagem linda que Deus me deu sobre isso. Então aqui ele vai precisar da falsa igreja. O ponto número 11, ou 11º, diz que ele tirará da terra a verdadeira igreja, organismo, para não permitir que o falso profeta a destrua com a falsa igreja, organização. Então, a político religiosa Babilônia, a segunda mulher de Apocalipse, que está escrito em Zacarias 5:11, o livro mostra 3 mulheres de Israel, a falsa igreja e a verdadeira igreja. Acho que eu tenho culpa de que a Bíblia é tão tremenda assim? Onde você leu isso? Em Zacarias. Esta falsa igreja está vivendo a primeira parte do governo do anticristo na terra, sobre muitas nações da terra. Capítulo 17, verso 1. E veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo: vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. Essa igreja vai passar a grande tribulação, a igreja, a organização, que está assentada sobre muitas águas, sobre muitas nações. Então, ela é a mãe das meretrizes, capítulo 17, verso 2, com a qual os reis da terra se prostituíram. Então, é o Balaão com Nimrod. Os reis da terra com os líderes religiosos, os falsos líderes religiosos. Você viu aí um falso líder religioso abrindo o carnaval. Onde você já se viu isso, né? Uma pessoa, ela nunca foi parte da convenção geral das Assembleias de Deus. Isso é original a Bíblia. Nem da igreja, nem sequer da igreja Assembleia de Deus de Madureira ou do Brás. Nunca, jamais. Uma pessoa que se levanta para mostrar como será nos dias da grande tribulação aquilo que representa a igreja de Apocalipse 17 e 18. E não se assuste com isso, não se assuste com isso. Aí o ponto número, nós temos o ponto número 11. Ponto número 11. Ponto número 11, ele tirará da terra. E você tem aí o ponto número 11. Ponto número 11, 90. Página 91. Página 91. Tem 2 vezes a página. Vamos aí agora para o ponto número 12. O ponto número 12 está na página 92. Na página 92. A igreja que ficará será a falsa igreja, a igreja organização. Então, a pregação do evangelho do reino na grande tribulação não será feita pela igreja do capítulo 17 de Apocalipse. Porque se a igreja ficasse na grande tribulação, esse argumento é muito forte. Se a igreja verdadeira ficasse na grande tribulação, ela seria a que pregaria, olha só, a que pregaria o evangelho eterno. Mas Deus não vai ter essa igreja na terra. Então o que ele vai fazer? Por esta razão que ele vai usar os anjos. Por que a igreja não prega o evangelho agora? Prega. E por que ela não pregaria na grande tribulação? Porque ela não está. Ela não está presente. Ora, meu amigo, como é que pode? Eu não entendo como que uma pessoa pode entender isso de uma forma
completamente distinta. Né? Basta se você raciocinar. Ora, irmão, se a igreja vai passar a grande tribulação, então ela que prega o evangelho. Então por que Deus vai usar os anjos? Porque ela não vai estar. Ora, nós vamos argumentar isso aqui. Eu ainda não estou explicando, só lendo os argumentos. Esse é um argumento mais forte que nós temos. Ponto número 12. Ponto número 13. Ponto número 13. Ponto número 12 está na página 92. Ponto número 13 está na página 94. A igreja organismo já estará na cidade da Nova Jerusalém. E os novos santos que crerão na pregação dos anjos, que voarão pelos céus, está vendo aqui? Que vão pregar para elas. Esta é a perseverança dos santos, mártires da grande tribulação, que sofrerão nas mãos da primeira besta. Não é a igreja organismo do tempo da graça. Esse aqui, a perseverança dos santos, é para os santos que estarão passando pelas tribulações, que vão crer na pregação dos anjos, das duas testemunhas, e por isso eles vão morrer. Eles vão morrer. Todos vão morrer. Todos vão morrer. A maioria é decapitada. Aí tem um ponto número 14, que é o 14º. Jesus disse que o Hades não prevaleceria, Jesus disse, contra a sua igreja. Ele coloca aqui em Mateus 16, 18, e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, quer dizer, para onde iam os justos, para o lugar chamado paraíso, e para onde iam os ímpios, que era o lugar de tormento. Prevalecer quer dizer que o Hades tinha poder para qualquer justo, né, que morria no Antigo Testamento, ia para o seio de Abraão, ficava ali, e Satanás detinha a porta daquele lugar. Mas Jesus morreu na cruz, tomou as chaves. Então agora ele não tem mais esse poder. Então ele está dizendo que todos os que creem em Cristo nunca mais passarão pelo Hades, porque as portas do Hades não prevaleceriam mais. Eles vão direto para Nova Jerusalém, para a dimensão Será, e aguardam aí a ressurreição dos mortos. Ora, se ele está dizendo que as portas do Hades não prevaleceriam mais contra a igreja, então a grande tribulação é o período em que o Hades prevalece. Você vai ver no capítulo 9 que as portas se abrem e aqueles demônios que saem do lugar de tormento vêm atormentar as pessoas da face da terra. Vêm atormentar. Então é um tempo em que o Hades atormentará todos os povos da terra e em todos os seus lugares. Capítulo 9. Não somente o Hades, mas também um abismo. 200 milhões de demônios vão sair do Hades, que eles confundem com o exército da Rússia, confundem com o exército da China. Eu tenho muita piedade, tenho muita pena desses católogos daí de São Paulo. Deus me livre, hein? Que Deus me livre deles. Tá cheio lá, tá cheio. Então, se a Bíblia diz que quando abre o selo, o Hades vem atrás do cavaleiro. O Hades e a morte vem ceifando para colocar no Hades. Ora, se isso é verdade, e Jesus disse que as portas do Hades não prevaleceriam contra a igreja, o que a igreja está fazendo aqui no tempo em que o Hades vai prevalecer? Isso é um argumento muito forte. Meu Deus, isso aqui é um tremendo de um argumento que vai levar umas 3 aulas isso aqui. Aí o ponto número 15º. O ponto 15º não darei hoje, né? Porque nosso tempo já se acabou. Então amanhã darei do 15º ponto até o 22º ponto. Eu quero que você baixe a nossa versão, que está à sua disposição, a versão em Android, e também na Apple, a versão da Bíblia comentada. Na Bíblia, a versão da Apple, nós temos a Bíblia comentada, e não só a versão. E no Google, nós temos só a versão e não a Bíblia comentada ainda. Por esses dias vai ser liberado aí pelo Google a Bíblia comentada. Então, vamos ter para Android a versão e também a Bíblia comentada.
Não é uma bênção isso? Muito bem. Aí eu coloquei a apostila para vocês, ela está aí fixada. Aí você entra aí no Meu Jesus para você seguir conosco essa apostila, né? Ela está cheia de desenhos, os desenhos estão aqui. Eu não estou nem usando os desenhos, mas que está na apostila para vocês, que vocês possam seguir. E também, eu também fiz um desenho que está na Bíblia Bereana, que fala dos 22 pontos. Que é esse desenho aqui que está todo riscado. Ele está riscado porque eu estava... Esse desenho aqui, ó. Está aí. Que eu pedi para vocês baixarem na primeira aula do domingo antepassado. Esse material, essa apostila, está na sua... É riquíssima essa apostila. Riquíssima, uma das melhores coisas que eu fiz em termos de escatologia. Você baixar aí, meujesus.org. Aí você procura as 22 razões. Está aí bem claro aí, só você clicar e você baixar. Amém? Entre no nosso site, meujesus.com, para você também ter a nossa Bíblia missionária. O irmão perguntou, e a Bíblia Agenda? Estou esperando. A Bíblia Agenda está disponível. A Bíblia Agenda está disponível. Ela está disponível. O que não está disponível é a Bíblia cronológica, que ela foi realmente esgotou. Eu só tenho aqui nos Estados Unidos. Se você quer que eu mande, entre em contato comigo por telefone, via Zap, que eu posso mandar para você. Tá bem, meu amigo? O mapa teológico, que é a coisa mais linda, o mapa teológico, tem tudo isso em ordem cronológica para você. Quem tem um mapa teológico tem uma grande riqueza na sua mão. Eu também tenho aqui, meus irmãos, eu perguntou se você tem aí um livro de escatologia, olha só, olha aqui, assim, olha aqui o livro, aqui, ó, escatologia. Procura aí, comentário bíblico de Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, que eu toco nesse assunto todo. Falo também da grande tribulação, falo também, coloco cheio de desenhos, de cronogramas para você, tudo que uma riqueza. Tudo que eu faço é para arrebentar mesmo. É para você colocar um outro livro do lado e falar assim, pobre do livro. Eu faço isso mesmo. Eu tenho orgulho de dizer isso, para a glória do meu Senhor, que eu faço bem feito o que eu faço, para te ajudar, para te abençoar e para honrar o seu ministério. Que o Senhor Jesus, que se importa com você, te abençoe em todas as coisas. Até amanhã.